Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje, 21 de setembro de 2023. Agora são 19 horas e 3 minutos. Boa noite, professor Samuel, tudo bem? Boa noite, professor Nildo Moraes, tudo bem? Mais uma semana em que a gente vai dar continuidade ao assunto, que são os meios alternativos de resolução de conflitos, que a gente está começando a trabalhar primeiramente a modalidade da arbitragem, professor Nildo. Perfeito, hoje nós vamos pegar aí alguns aspectos, pegando até alguns temas do direito civil, né? Que é os aspectos do princípio do contraditório na arbitragem, professor. O que nós podemos aí, já de início, assim, dar uma breve introdução aí do que falaremos aí na live de hoje, mestre? Então, olha só, o processo, seja ele judicial ou arbitral, ele tem duas partes, né? O polo passivo e o polo ativo. E o juiz ou árbitro, ele tem que dar as mesmas oportunidades para ambas as partes, né? E aquele que está se defendendo, por óbvio, né, tem aí ao seu favor o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, de tal maneira que cabe ao juiz dar paridade de armas às partes que constituem o processo, professor Nildo. O que determina, né, a Lei 9.307 de 96, que é a lei da arbitragem, né? Deixa eu ler um trecho aqui. Determina expressamente de que devem ser respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório e da igualdade das partes, que é o artigo 21 da lei mencionada e o inciso 2º. Eu vou colocar aqui, professor, para todos possam anotar, né? Sim. Lei 9.306 de 96. 307. Perdão, pessoal, corrigindo aqui, ó. Lei 9.307 de 96. Isso que é a lei da arbitragem, né? Então, de tal maneira que o princípio do contraditório deve permear todo o procedimento arbitral, né? Pois ele está em consonância com o princípio do devido processo legal, né? Uhum. Alguns regulamentos de arbitragem prevêem de forma expressa a obrigação do tribunal de assegurar o devido processo legal, tal como é o caso de diversas entidades arbitrais no Brasil e em todo o mundo, professor Nildo. Perfeito, né? O que a lei também estabelece? Que as partes que optarem pela via arbitral, né, têm a expectativa de que os árbitros, né, abordem todos os pontos aventados, né, durante a arbitragem. Afinal de contas, a arbitragem é muitas vezes escolhida à luz da convicção de que o tribunal arbitral proporcionará aí, né, pleno debate das questões de fato e de direito, né, as quais são relevantes para essas partes, né? E o enfrentamento dessas questões, através do exercício do contraditório entre as partes durante o processo arbitral, né? Ela vai refletir aí, em certa medida, no relatório e no fundamento da sentença, né, arbitral, que é exigida, né, nos artigos 26, inciso 1 e 2 da lei que nós mencionamos, Lei 9.307 de 96, que é a lei das arbitragens, professor. Exatamente, né? Todavia, a lei de arbitragem não dispõe expressamente sobre a faculdade de o tribunal arbitral considerar ex officio dispositivos de lei não levantados pelas partes e sobre sua eventual obrigação de chamar as partes para se pronunciarem a respeito. Reconhecer tal faculdade ao tribunal arbitral não acarreta por si só violação ao contraditório, desde que o exercício se dê à luz dos limites da convenção de arbitragem, ou seja, aquilo que foi convencionado anteriormente tem que ser respeitado pelas partes. E foram as próprias partes que fizeram o acordo anterior
sobre as formas e modalidades pelas quais eles serão julgados. E também, acrescentando ao item anterior, que seja conferido às partes amplo debate sobre a matéria suscitada, professor Nildo. Perfeito. Tem outro item também, né, mestre, que é, de certa forma, uma limitação, né? O contraditório como uma limitação, né? Ao princípio jura novit curia. Exatamente. Na arbitragem internacional, a limitação do princípio jure novit curia pelo Tribunal do Contraditório é tratada como direito das partes de não serem surpreendidas pelo tribunal arbitral, né? De tal maneira que o doutrinador Gary Burney chama de surprise decisions, sentenças arbitrais baseadas em fatos ou argumentos não apresentados ou discutidos pelas partes. Considerando-se que em arbitragem é compreensível que os tribunais nacionais considerem como o chamado unfair surprise o fato de um tribunal arbitral basear sua decisão em um argumento jurídico não levantado e debatido pelas partes. As unfair surprise decisions podem suscitar anulação pelos tribunais nacionais e ou não reconhecimento da sentença arbitral, professor. Então, pode haver aí, então, uma ação anulatória nesses casos aí em que o tribunal apresentar ou se basear em algo que sequer foi discutido, né, professor, pelas partes, Ou né? que não foi Existe convencionado também pelas partes na convenção arbitral anterior, né? existe aí uma segurança, né, de que o que foi tratado, o que foi trazido à pauta será o que será, né, discutido ali naquele momento, né? E trazer inovações aí. Pois Que é não, o professor Pedro. objeto da decisão, né? Sim, sim. É objeto. Ou seja, o juiz, quando ele julga, ele tem que se atentar ao pedido, né? E não ir além do pedido, senão seria uma sentença ultra petita, né? Aham. Então, o árbitro ele tem que tomar cuidado nesses itens. E uma outra coisa importante é que na arbitragem, principalmente na lei brasileira, não existe recurso, né? Ação anulatória não é recurso. Ação anulatória é anular algo ao que teve vício, simulação, fraude durante o procedimento. Então, pela lei brasileira, o juiz decidindo de maneira correta, não haverá recurso, né? Não há recurso, não há segundo grau, né? O que há é ação anulatória para anular erros, fraudes, simulações, coações ou coisas do gênero, professor. Eu estava lendo, professor, no nosso material aqui, sobre algumas decisões do tribunal inglês, que decidiu aí, que indeferiu alguns pedidos de anulação da sentença arbitral, né? Porque eles entenderam que não havia ali o elemento surpresa, né? Com relação aí a algumas cláusulas, né? Então, trazemos também alguns casos, né? Que não... Acho que se apresentarmos esses casos aqui, não é um caso talvez de conhecimento, mas que pode ser aí impetrada aí uma ação de anulação, né? Caso venha acontecer aí essa surprise decisions aí, né? Então, dá, de certa forma, também um pouco mais de segurança. Puxa, mas se eu não concordar, se você não concordar, existe lá, né? Um recurso, né? Ou, se houver aí uma decisão em fatos que não foram tratados, existe aí a possibilidade de entrar com uma ação de anulação dessa sentença, certo, mestre? Exatamente. Ação de anulação, frisando, não é recurso. Ação de anulação é ação anulatória, em virtude de algum erro, alguma fraude, alguma simulação, algum dolo que houve durante o procedimento, né? Exatamente, professor. Perfeito. E também, professor, sobre a recusa de reconhecimento e execução.
Seria aí a Unfair Surprise Decisions. Você pode abordar esse tema, professor? Claro, claro, né? Ela tem sido utilizada também como fundamento para a recusa do reconhecimento e execução das sentenças arbitrais, né? Isso é o que traz aí o artigo 5º, inciso 1º, a linha B da Convenção de Nova York, que nós falamos aí algumas lives atrás, né? Eu vou ler aqui um dos destaques aqui para ficar mais claro. O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão ser indeferidos a pedido da parte contra a qual ela é invocada, ou seja, o réu, né? O demandado. Unicamente se esta parte fornecer à autoridade competente, onde se tenciona o reconhecimento e a execução, prova de que a parte contra a qual a sentença é invocada não recebeu notificação apropriada acerca da designação do árbitro ou do processo de arbitragem, ou lhe foi impossível por outras razões, né? E aí deve apresentar aí todos os argumentos, né, e as provas que se façam necessárias para que seja invocado, né, a recusa do reconhecimento e a execução dessa sentença arbitral, né? Eu tenho aqui alguns casos, né, concretos aqui, ó, de uma decisão de 19 de julho de 2008. Esses são casos internacionais, né? A arbitragem, ela ainda engatinha a passos largos, mas aqui no Brasil, né, já é utilizada mundo afora há bastante tempo. Então, aqui não faz muito tempo, né? Em direito, coisas de talvez de 10, 15 anos ainda seja considerado algo novo, né? Tanto é que quando nós vamos nos direcionar ou informar algo sobre o Código Civil, nós usamos o novo Código Civil, só que o novo Código Civil tem mais de 20 anos. Foi em 2002. Foi, claro, em 2001 e entrou em vigor em 2002. Certo, mestre? Exatamente, professor Nildo. O Código Civil novo, que na época era projeto, ele ficou em torno de 20 anos tramitando nas casas legislativas até o momento em que ele foi Efetivamente. promulgado e publicado, né? Ou seja, demorou 20 anos para o novo código entrar em vigor, né? Ou seja, 20 anos ele já nasceu aí um pouco mais que a idade da maioridade, professor. Perfeito, mestre. Nasceu maior de idade já. Já nasceu maior de idade. Não gestou em 9 meses, né? Mas é isso, né? A justiça, às vezes, ela demora para que seja aí solucionado, né, algumas situações, e com certeza nós que trabalhamos, de certa forma, que temos o conhecimento, claro que nós desejamos e queremos, né, que a justiça seja mais célere, né? Mas não é somente o nosso querer e o nosso desejar que farão com que isso aconteça, né? Agora, falando sobre as considerações finais, mestre, que nós falamos hoje, sobre aí, né, a alimentação ao princípio jura novit curia, sobre o contraditório, né, nas decisões arbitrais. Esse princípio aí da jura novit curia reside na vedação às unfair surprise decisions, né, que são aquelas decisões analisadas que convergem quanto à preocupação com o princípio do contraditório, né? Todavia, eles não apresentam aí critérios idênticos, né? Se dispostas em um aspecto mais amplo, né? E consideradas as nuances que as distinguem entre si, pode-se dizer que a posição francesa estaria em ponto mais conservador dentro do aspecto das posições entre a posição suíça e a brasileira, né? Como um ponto mais flexível, né? A posição adotada pelas Ilhas Virgens Britânicas, que é um caso que nós temos aqui, mas que é um caso muito pontual, muito isolado, por isso que eu
eu não comentei, mas se o professor Samuel quiser comentar, por favor, fique à vontade, mestre. A posição brasileira, né, ela é considerada respeitado o contraditório na hipótese de as partes deverem ter previsto a aplicação de determinada regra jurídica, né? E a despeito de não terem se manifestado sobre a questão. E a posição inglesa estaria em um ponto intermediário, ao exigir uma oportunidade justa para as partes de se manifestarem sobre as decisões, né? Sobre alguns aspectos das decisões, né? Especificamente. Certo, mestre? Exatamente, professor Nildo. De qualquer forma, todas as posições dizem e refletem sobre o princípio do contraditório, que Sim. tem como escopo garantir às partes oportunidades de apresentar argumentos, conforme vem expresso no artigo 5º, inciso 1, letra B, da Convenção de Nova York, que nós abordamos na live anterior, né? Muito embora a posição inglesa seja bastante razoável, do ponto de vista da arbitragem em si, a posição francesa garante maior eficácia da sentença arbitral. Assim, na hipótese de considerar regras potencialmente aplicáveis, não aventadas pelas partes, constitui uma boa prática arbitral a submissão pelo tribunal dessas questões ao contraditório entre as partes, professor Nilton. Perfeito, mestre. Bom, pessoal, nós precisamos de uma gentileza de vocês, dessa forma como nós estamos colocando um tópico apenas e debatendo ali, né? Esse tópico fica mais claro, fica mais didático do que nós fazermos 1 hora de live e você talvez não conseguiria ter disponibilidade de tempo para assistir 1 hora de live. Muito mais fácil você assistir, por exemplo, nós estamos aqui há 17 minutos, começamos às 19h03. É mais fácil você reassistir uma live para, caso você tenha feito alguma anotação, assistir novamente, isso facilita. Nós queremos uma pequena gentileza de vocês e nos dar esse feedback, que é mais fácil, assim, mais, como poderia colocar assim, facilita até, né? A vida é corrida. E hoje seria esse tema. Está aparecendo aí para vocês aí o próximo tópico, né? Arbitragem e sigilo, né? Uma análise estrutural e consequências jurídicas da sua quebra. A arbitragem ela é cercada de toda a proteção jurídica, seja como no contraditório, que nós abordamos hoje, e também no sigilo, certo, mestre? Exatamente, professor Nildo, que é uma vantagem da arbitragem, né? Uhum. Pois, via de regra, o processo comum é público, né? Salvo aquelas questões que correm em segredo de justiça, professor. Perfeito. Mestre, mais uma vez, juntos aí nessa semana, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, participarmos dessa live. Desejo desde já um excelente final de semana. Próxima semana, aqueles que estão acompanhando, sejam muito bem-vindos. Compartilhe essa live para outras pessoas, operadores, estudantes do direito, ou um grupo que você possivelmente tenha de estudos, de assuntos que vocês gostam de estudar. Compartilhe. Conhecimento é para ser compartilhado de fato. Mestre, bom descanso, boa semana, bom restante de semana e um final de semana de tranquilidade aí. Obrigado, professor Nildo. Até a semana que vem, quando estaremos novamente aqui, tratando de outro assunto de arbitragem. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.